O aluno chega para a gente com brilho nos olhos. É impressionante, porque ele, aluno de primeiro ano, a hora que ele entra no laboratório, é como se ele pensasse assim: vou começar a ser médico. Ao ver o cadáver, o primeiro impacto é a morte. E ele faz um curso para salvar vidas. Mas para ele salvar vidas, ele tem que aprender aquele corpo. E aquele corpo representa para ele a morte. Os cursos da área de saúde, principalmente a área médica, a anatomia ela é fundamental, né? Hoje muitas escolas usam modelos, talvez pela dificuldade a obtenção do material cadavérico, né? A dificuldade na conservação desse material cadavérico. Então, isso tem dificultado, né, as escolas hoje a ter um laboratório de anatomia, a exemplo do que nós temos aqui na São Camilo. O grande diferencial, né, do nosso acervo, eu acredito que é o trabalho coordenado da equipe técnica com o corpo docente. Porque o acervo é feito, é dissecado com objetivos pedagógicos. Então, a equipe técnica tem acesso, né, ao roteiro de aula que é trabalhado nos cursos, para cada disciplina, e as peças são dissecadas com o propósito de atender esse roteiro de aula. A proposta do Museu Virtual da Anatomia é eternizar esse acervo, né? Então, as peças com o tempo de manuseio, um dia elas irão se deteriorar, né? Mas a imagem daquela peça vai se manter. Então, a gente vai, por mais que fisicamente um dia talvez aquela peça perca o valor pedagógico, digitalmente ela vai sempre existir e vai ter esse valor pedagógico. Pra gente é meio óbvio, né? Porque é a base de tudo a anatomia, né? Então você tem que saber de como o corpo é formado para poder entender as doenças e tudo, né? Eu acho que é importante para todo mundo porque é parte de quem a gente é. Eu considero a São Camilo uma das escolas médicas, assim, que tem um laboratório muito desenvolvido, né? Eu falo tecnicamente falando, né? Porque nós temos peças maravilhosas, a gente usa material cadavérico, temos modelos também, mas a gente usa muito material cadavérico, que é fundamental, né? Alguns hoje questionam o uso desse material, já que existem modelos que podem substituir. Mas eu digo para vocês, o modelo ele auxilia no aprendizado, mas não substitui. Nada substitui o cadáver. Se você fosse fazer uma cirurgia hoje, tá? Você gostaria de ser submetido a um cirurgião que aprendeu em peças cadavéricas ou em 3D, aplicativos, etc. A gente sempre fala isso para os alunos, porque qual é o grande diferencial? Você tem uma textura, você tem uma realidade que o profissional da saúde vai encontrar no mercado de trabalho. Na hora de fazer uma punção venosa, na hora de fazer uma coleta de sangue, ele precisa conhecer a textura de uma artéria, a textura de uma veia, ele tem que diferenciar, ele tem que saber trajeto, né? As coisas não são iguais. Cada indivíduo tem um trajeto diferente de veias. Se eu olhar as minhas veias e as suas, elas não vão ser exatamente iguais. Então, o fato de você estar com o cadáver, com aquela peça que é real e que tem textura, o trajeto, a
a palpação daquela peça, a musculatura. Você tem a realidade na sua mão que você vai estar trabalhando lá no mercado de trabalho. Quando você está lá dissecando o cadáver, esse é o primeiro contato com um bisturi, com cortar uma pele. Claro, tem muita diferença para até chegar num corpo real, né? Mas os grandes cirurgiões que estão em atividade hoje, ou os mais antigos, eles também treinavam em cadáver, muito. Ter essa oportunidade aqui na faculdade de poder... Porque hoje está acabando, né? Hoje a maioria das faculdades usa peça sintética, não tem mais cadáver. Então, ter esse privilégio aqui, sabe, de poder dissecar um cadáver, abrir, sentir a textura mesmo de um músculo, ver como é que é a gordura na prática ali, vai fazer muita diferença na hora que eu estiver fazendo a cirurgia, entendeu? Então, por mais que você consiga replicar o formato, por mais que você consiga replicar ali a aparência, você não consegue replicar a textura. Outra coisa também são as variações anatômicas. A peça sintética ela vem sempre muito quadradinha, né? Esse músculo é sempre aqui, ele entra sempre no mesmo lugar, essa veia passa sempre no mesmo lugar. E no cadáver não é assim. A veia junta uma com a outra, separa, o nervo faz um ramo aqui, a artéria passa de uma forma diferente, ela sai de um lugar diferente, vai para outro lugar. Então, no cadáver você consegue ver dessas variações, como um corpo é totalmente diferente do outro, sabe? E que na peça sintética, infelizmente, você não consegue. Como professor de anatomia, eu digo para você o seguinte: eu tenho que ir a fundo nas minhas dissecações, eu tenho que ter um material muito bem preparado para poder passar para o meu aluno o conhecimento necessário, básico. E aí entra a dissecação. Porque se a dissecação não é bem feita, eu não consigo mostrar a estrutura, como ela está, como ela é localizada, como ela se posiciona e que tipo de lesão o indivíduo vai ter e que vai romper aquele ligamento, por exemplo. Em que tipo de atividade física ele pode romper. Então, tudo isso a gente tem que passar para o aluno, para que ele entenda, olha, você teve uma torção no joelho, por isso você lesou este ligamento. Então, existe toda uma fisiologia, uma biomecânica por trás. E eu só consigo mostrar essa profundidade do conhecimento se eu tiver peças muito bem preparadas. A anatomia você tem que entender, você não tem que decorar. Se você decorar a anatomia, você vai acabar, passou a disciplina de anatomia, você vai esquecer na frente. No futuro, se você precisar daquela informação, você vai esquecer. Então, o objetivo nosso é do aluno entender a anatomia. E da mesma da dinâmica da aula do professor estar explicando aquela anatomia, aquela estrutura para o aluno. Se você faz uma dissecação para onde ele está visualizando o melhor ângulo, o melhor jeito, as referências, você tem que estar dissecando, não pode destruir referências, que referências na anatomia em si, ela é muito especial, faz que tudo que o aluno possa entender a anatomia. Então a gente tem que fazer uma dissecação, produzir uma peça pensando nisso, tanto na dinâmica do professor, para ele estar explicando aquela estrutura, aquela região, como para o aluno entender aquilo ali. Esse cadáver ele chega, vamos dizer assim, fresco, né? Esse cadáver chega fresco, ele passa por um processo de formalização. Esse processo de formalização ainda ele é primordial ainda para conservação em cadáver, né? Então ele passa por esse processo, injetamos esse formol via artéria, na artéria, principalmente na artéria femoral, a via que a gente prefere estar injetando esse formol, né? Injeta ali uma quantidade adequada para poder fazer essa conservação. Depois feito esse processo de injeção, a gente coloca esse cadáver dentro de uma cuba de formol. Ele fica submerso ali por no mínimo 3 meses. Passou por esse processo de 3 meses, né, a gente retorna ele de novo e faz uma nova injeção com outro químico que seria a glicerina, certo? Passando por esse processo, faz o mesmo processo, repete o mesmo processo, deixa ele mergulhado na cuba de glicerina por mais 3 meses. Isso no mínimo, né? Então, por mais 3 meses a gente retira ele, então já se totaliza aí por 6 meses. Aí sim começa o processo de dissecação, né? Esse processo de dissecação que a gente chama é o quê? É separar as estruturas, né? Camada por camada. Então, separa a pele, tecido subcutâneo, aí vem fáscia, musculatura, vasos, nervos, enfim, todo esse processo. Passou por isso sim, esse cadáver está disponibilizado aí para estudo.
Tá? Quanto é que dura esse processo da conservação em si até o processo de dissecação? É um pouco demorado. Hoje eu avalio de mais ou menos aí de 1 ano a 1 ano e meio, para um cadáver chegar para o laboratório e ser disponibilizado para a aula. Para você dissecar uma peça da maneira adequada, primordial, obviamente, o conhecimento anatômico, mas eu acho que vai muito além, né? O profissional que trabalha com isso, além do conhecimento anatômico, ele tem que ter uma visão, digamos assim, artesanal, né, do trabalho, criatividade também, porque muitas vezes ele precisa também empregar materiais para complementar essa peça anatômica, né? Então, por exemplo, aqui a gente tem peças nas caixas de acrílico que estão afixadas com parafusos, outros barbantes, linha de pesca, então outros materiais para que aquela peça fique na posição anatômica correta, né? Então isso envolve muita criatividade do profissional que está produzindo. E também essa habilidade manual, de manusear as ferramentas, não só a parte da dissecação ali, o bisturi, mas ferramentas mesmo, né? Serras, para fazer o desmembramento do cadáver, para a própria produção das caixas de acrílico. Então, acredito que o acervo é rico dessa forma, é muito bonito de se ver por esses motivos. Por, primeiro, atender a objetivos pedagógicos claros e pela habilidade técnica da equipe que o produz. Eu já trabalhei em outros locais, onde a gente tinha peça anatômica formalizada e que a gente não tinha técnicos disponíveis diariamente para cuidar daquelas peças. Quando a gente pega a peça daqui, trabalhada, né, e compara com uma peça também cadavérica formalizada, primeira coisa, o cheiro é absurdamente forte. Quem tem asma, bronquite não consegue ficar perto. Os olhos, né, lacrimeja o tempo todo. Eu fiquei um tempo com os olhos bem vermelhos, né, por conta do formol. Não ter a continuidade dessa manutenção como a gente tem aqui diariamente. As peças às vezes ficavam com fungo. Mesmo formalizadas, elas ficavam com fungo. E aí, você olhava para a peça, ela tinha como se fosse uma mancha meio esbranquiçada. Aí a gente ficava até com receio de pôr a mão, né, botar a luva e tal. E aqui a gente tem esse delineamento que o Cristiano e o professor Luiz faziam sempre, de o que eu preciso ver. Então eles deixam a peça da melhor maneira possível para você estudar aquilo. É para músculo? Então se é para músculo, eu vou trabalhar para músculo, eu vou deixar os músculos muito bem visíveis, vou tirar a fáscia, eu vou separar. Numa peça como eu usava lá, era uma peça, então eu tinha um membro superior. Eu tinha que me virar. Se não dava para ver, eu falava, aqui não dá para ver, porque não está bem dissecado. Então, essa qualidade, esse nível maior, vem dessa disponibilidade dos técnicos diariamente e dessa precisão de trabalhar a peça do jeito que o professor precisa para aquilo que ele quer ensinar. Então, isso faz toda a diferença. Eu lembro de um dia que eu falei pro Cris se a laringe vinha depois da faringe, e aí ele me explicou tudo direitinho, tudo corretinho, me mostrou na peça real. E aí eu fiquei chocada com tanto conhecimento, muito conhecimento, muito esforço. Eu falei, quero ser assim, né? Quero ser igual o Cris. Primeiro tem que ter paciência, né? Não adianta você ter um bom conhecimento, como você falou, mas tem que ter a paciência, tem que ser exigente com você mesmo, né? Tem que ter a própria exigência com você mesmo. E detalhes, você tem que deixar os detalhes que aquela peça tem, né? Para poder aquilo que vai trazer riqueza na peça, aquilo que vai trazer melhor entendimento na peça, né? Então, a exigência que eu tenho é eu sou mais exigente comigo mesmo e deixar sempre detalhes, ser sempre rigoroso no que você está fazendo, né? Então, acredito que isso ele traz uma riqueza no que a gente faz, né? Então, não só você saber uma anatomia, vamos dizer, de cabo a rabo, se você não tem uma exigência própria para poder estar produzindo uma peça, estar dissecando um cadáver. Porque dissecar o cadáver não é só você pegar eu quero mostrar uma artéria e deixar a artéria lá de todo jeito. Mostrei ela, está lá. Não, tem toda uma limpeza, né? Tem todo tirar aqueles tecidos adiposos que não está aí porque ele está ali, que não vai agregar em nada naquele primeiro momento, né? Então isso seria detalhe que a gente traz para a peça, né? Tem que ser uma peça rica em detalhe, mas não poluída,
tem coisa que não é para estar ali. Então você tem que juntar esses aqui, essas duas coisas, sim, você vai ter a peça que você quer. A nossa primeira aula para o nosso aluno que ingressa no curso é uma aula que a gente chama Respeito ao Cadáver. Esta aula ela é fundamental. Por quê? Porque nesta aula a gente já passa para o aluno aquela visão, vamos dizer, científica, mas ao mesmo tempo espiritual, que é o nosso laboratório, é isso. Então, a hora que eu falo do vestuário, que não pode usar um boné, que não pode comer dentro do laboratório, que não pode entrar de short, que não pode entrar de chinelo, e que isso é uma questão de respeito pelo local, né? O que esse local significa, certo? Então isso já vai incutindo, né, no indivíduo, no aluno, aquela coisa do respeito. Então é uma coisa assim que acaba sendo muito natural. E o laboratório de anatomia é um local meio uma mescla, né, de algo sagrado, porque é onde estão os cadáveres, então é algo sagrado, e ao mesmo tempo é ciência, porque a gente estuda anatomia, pesquisa, ensina. Então, respeito é tudo, né? Assim que o cadáver chega, está na nossa mesa de necrópsia, para a gente começar a manipular aquele cadáver, já tem que ter um respeito. Ele pode ser indigente, não reclamado, o cadáver ter mesmo uma doação voluntária, o respeito tem que ser igual para todos, mesmo que a gente não conheça a história daquela pessoa que está ali, né? Que é uma pessoa ainda. Então, quando a gente fala assim de reduzir, pode ser que pareça, é falta de respeito com o cadáver. Não, a gente está aproveitando o máximo naquele corpo que está ali, né? O respeito, eu acredito que a gente já parte desde quando ele chega aqui até quando ele está, que a gente não acaba. Ele reduziu, mas ele vai estar sempre aquele cadáver ali. Hoje, aqui até onde eu sei, aqui a São Camilo nunca mandou um cadáver para sepultamento, para incinerar, porque a gente sempre aproveita tudo, né? Hoje, mesmo que a gente, uma parte a gente pode ser que reduza, outra parte a gente tenta sempre preservar. É por isso que a gente condiciona tudo em caixa de acrílico, para aquele cadáver ser, vamos dizer assim, eterno, né? Então, eu acredito que o respeito já vem aí. Então, vamos tentar deixar aquele cadáver para ele ser eterno. Sempre a gente falar o cadáver X, ele está aqui. O cadáver X, a peça está ali. Então, mesmo que ele está desmembrado, mas a gente sabe que aquele cadáver está sendo bem aproveitado aqui. E ele está levando sabedoria para quem já levou sabedoria, para quem já passou por aqui e quem está vindo também. Começa aí, começa com o respeito que você tem ao cadáver, né? Porque a gente vai ser médico e a gente vai ter que ter empatia com os nossos pacientes e a gente vai ter que estar ali disposto a ouvir esse paciente e participar do processo daquele paciente, da doença dele, ao longo dela, né? Claro que quem vive a doença é o paciente, mas você está ali ao lado, né? Empatia é meio que isso, né? Estar ao lado, é sentir com. E você começa a entender isso na anatomia, você começa a entender isso com o cadáver. Quando é o cadáver completo, você até entende, mas tem muita gente que quando vê só um coração, só um braço, só uma perna, só um pulmão, não entende que aquilo ali foi alguém, né? E aí é quando você começa a se policiar sobre essa empatia, sobre esse respeito. Querendo ou não, quando você vai dissecar um cadáver, você está pegando emprestado ali, né? Você está pegando, continua sendo dele, né? Você está pegando emprestado no sentido de você vai estudar aquilo, mas continua sendo uma pessoa. E ela foi uma pessoa que amou, que ficou triste, que perdeu um pai, que ficou gripado, que se divertiu, que namorou, entendeu? Então, ela tem uma história dela que você tem que respeitar, independente dela ser um cadáver ou não. Então, tipo assim, às vezes você precisa saber se projetar nas pessoas, pô. Então, no cadáver não é diferente, você tem que se projetar nele. E se fosse, sei lá, minha mãe e eu estivesse dissecando o corpo dela aqui agora, como seria, entendeu? Então, esse respeito parte de você, não é o que está na sua frente, é você. Você tem que ter esse respeito, independente de quem seja, se for um cadáver, se for uma pessoa viva, se for um animal, tem que partir de você.
A São Camilo ela já tem uma visão humanística muito grande, né? O nosso próprio lema, mais coração nas mãos, já diz isso. Então, cada vez que a gente começa um semestre letivo, e os alunos ainda não chegaram até aqui, eles estão na sala de aula, não conhecem o laboratório de anatomia, a gente conversa a respeito de toda a parte de EPI, obviamente, né? E já diz, vocês encontrarão lá peças cadavéricas que foram pessoas. Então a gente já tem um discurso, a gente comenta que a gente precisa deixar de coisificar, então a gente chama de peça, mas não é uma coisa, é a parte de alguém, se alguém tinha família, se alguém viveu, né? A gente tem inclusive em alguns lugares, né, a premissa do Rokitansky dizendo exatamente isso. Então os alunos ficam assim, ai professora, mas de onde veio, quem é, quantos anos tinha? E a gente fala, gente, infelizmente a parte de doação é muito pequena. A maior parte dos nossos cadáveres são indigentes, que foram doados e que foram trazidos e a gente não tem as identificações. Mas isso não impede que você olhe aquele cadáver com todo respeito, né? A questão da ética, né? De que você vai estudar, você vai ter a chance de estudar numa peça real de uma pessoa e está contribuindo agora depois de morto para o teu aprendizado, para que você vá e salve não sei quantas vidas, que de repente a dele não foi salva. A proposta do Museu Virtual da Anatomia é eternizar esse acervo, né? Então, as peças com o tempo de manuseio, um dia elas irão se deteriorar, né? Mas a imagem daquela peça vai se manter. Então, a gente vai, por mais que fisicamente um dia talvez aquela peça perca o valor pedagógico, digitalmente ela vai sempre existir e vai ter esse valor pedagógico, né? E além disso, pensando nos alunos, os alunos eles têm acesso, né, às peças do museu, as peças físicas nas aulas e nas monitorias, mas agora eles também vão poder ter autonomia para acessar esse recurso nas suas casas, nos seus dispositivos pessoais. Então isso vai dar maior autonomia no estudo do aluno, inclusive do outro campus. Então o aluno do campus Pompeia vai poder acessar esse material do campus Ipiranga e vice-versa. Então, isso dá maior versatilidade também de acesso ao museu, né? A gente amplia as possibilidades de uso dessa peça e valoriza também todos os profissionais que contribuíram para a formação do acervo ao longo dos anos, desde o recebimento da primeira peça anatômica. Então, também favorecendo, aí, do ponto de vista da instituição, a criação de novos produtos, né, a oferta de novos cursos, que já vão ter esse material de estudo disponível. Eu vejo que é mais um salto de qualidade da São Camilo, porque claro que olhar não substitui o toque, mas como a gente tem as monitorias e os alunos o tempo todo estão aqui circulando pelas monitorias, óbvio que eles não conseguem ficar aqui 24 horas por dia. Então, estando em casa e podendo relembrar aquilo que eles viram na monitoria com a mesma peça que eles tocaram, vai ser fantástico. Eu sempre digo para os alunos, principalmente na parte de neuroanatomia, a gente estuda lá na sala, eu mostro meus slides, eu aponto para eles o giro tal, olha, isso aqui é o giro pré-central, isso é o giro pós-central. Aí depois eu falo, quando a gente for para a prática, esqueçam um pouco dessa imagem, porque isso foi desenhado. Na hora que vocês chegarem lá embaixo, as circunvoluções não são idênticas. Os giros não vão ser exatamente iguais e nem vão estar divididos da mesma maneira. Então não vão com a ideia de que você vai ter um copia e cole. Aí chega aqui, a realidade bate. Pá, professora, mas cadê aquele sulco? Professora, mas esse giro está diferente. Essa é a realidade. Cada um é um indivíduo. Então nós temos semelhanças, mas nós temos diferenças. Então, de novo, a gente volta para a peça real. A peça real é aquilo que é a verdade, né? A verdade nua e crua, é assim que a gente é, e não como o Néter desenha, como o Sobota desenha, que é tudo perfeitinho. Então essa, de novo, é a importância de ter esse acervo, né? Esse museu virtual, para o aluno continuar estudando em casa com as peças verdadeiras. Tudo que nosso acervo aqui é um acervo que é feito com muito carinho, né?
tantos aí para os que já passaram, foi feito com muito carinho, acredito que agregou demais, né? Por isso que a gente tem aí alunos que hoje são profissionais, que não esquecem tanto do nosso laboratório, das nossas peças, né? E também a gente está recebendo sempre de braços abertos quem está vindo, né? Os alunos que têm aquela dificuldade para poder entender aquela estrutura e as nossas peças aí, nossas dissecações que a gente fizemos aí, eles acabam de ter um entendimento melhor, né? Então você vê que o aluno ele chega, mesmo aquele aluno que ele não tem muita afinidade com a disciplina, mas você vê que ele sai entendendo o que é aquilo. Então hoje o objetivo nosso é esse, tá? Preparar a peça pensando nisso, o melhor atendimento do aluno e até mesmo melhor dinâmica do professor em aula. Se o professor tem uma boa dinâmica com a peça, provavelmente, né, o aluno ele vai entender melhor. Bom, a gente ouviu falar desse projeto desde que entrou na faculdade. Sempre foi um projeto que o Magno falava muito assim, que ele queria fazer. E desde a época que eu era aluno, eu falava assim, nossa, como isso ia quebrar um galho, sabe? Porque hoje como que a gente estuda? Você tem um roteiro, né, de estruturas, ele é minimamente organizado ali para te ajudar logicamente, né? Tipo, se eu vou estudar perna, aí ele vai da perna de cima para baixo para te ajudar a encontrar as estruturas, né? Mas é uma lista de nomes. E aí você tem que ir no Atlas e procurar onde é, e pergunta e procura. E muitas vezes a gente até tentava recorrer à internet, assim, procurar algum outro museu que tenha alguma foto que tenha marcada para relacionar. Porque você olha no Atlas, tá lá o nome bonitinho apontado, mas você vai procurar isso numa peça real, é muito diferente. Então você ficava perdido. E você agora poder ter a oportunidade de, os futuros alunos, né, poderem ter a oportunidade de ter uma peça, da própria peça que ele vai estudar, já tudo marcadinho, com a própria peça que ele vai ver no laboratório. Então ele pode bater aquilo com a realidade depois, na monitoria, na aula. Isso vai fazer total diferença, assim. Acho que eu até falei com o Magno isso, que é o que eu queria ter quando eu era aluno. Então, a gente, na hora de fazer, a gente também pensa assim, o que eu faria para mim de alguns anos atrás, entendeu? E eu acho que o projeto vai engrandecer bastante a anatomia da faculdade, porque quanto mais preparado o aluno sai da anatomia, melhor ele vai no resto do curso. Isso é indiscutível. E todos os professores falam e a gente também percebe. Se você sai bem, se você deu gás mesmo na anatomia, as outras matérias você tem a base para conseguir evoluir. Senão você precisa ficar voltando o tempo inteiro e eu acho que com o museu os alunos vão sair da anatomia muito mais preparados e isso vai fazer, consequentemente, a formação de melhores médicos. E é isso que eu espero e é para isso que eu estou trabalhando. Anatomia eu gosto muito, né? Mas eu sei que é difícil, que não é fácil. São muitos nomes, é muita coisa para decorar e em pouco tempo, acaba sendo pouco tempo, né? E eu acho que isso é uma forma muito boa de democratizar o acesso. Então tem gente que não consegue vir na monitoria, eu sou super fã da monitoria, sou monitora, eu apoio muito as pessoas virem, né? Porque você vai ter o contato, você vai mexer, então é diferente, assim, sabe? Mas eu acho que é um jeito de facilitar o estudo muito bom, porque a gente vê no Atlas, né, nos livros, e sim, é a mesma peça, é um crânio. Só que ver o seu crânio, o nosso crânio, a gente tem peças tão boas, eu falo isso quando eles começaram a falar do museu, cara, a gente tem peças tão boas, então eu acho que é uma forma muito legal de a gente ver as nossas peças, né, que é como vai cair na prova, né, então eu acho que é uma forma muito bom de facilitar o estudo, porque a gente chega assim, a gente chega meio cru, né, e você vê aquele tanto de buraco, aquele monte de coisa, você dá um desespero, né, mas eu acho que vai ser uma forma muito de facilitar o ensino, né, das pessoas aprenderem mesmo, então eu acho que é muito válido, por isso que quando eu soube sobre o projeto, eu quis de qualquer jeito entrar. A gente pede para o aluno não fotografar. Se o aluno não fotografa, ele respeita a nossa seriedade quanto a isso, de não fotografar, de não levar essas peças para a rede social, coisa e tal. Então, seria até interessante, do nosso lado profissional, possibilitar que esse aluno não tenha essa peça somente dentro do laboratório, na hora que ele está ali estudando. Que ele possa ter essa peça a hora que ele acessa a instituição, com o e-mail institucional, ele possa ter esse museu, esse acervo para ele estudar em casa, para ele estudar, enfim, tá certo? Então, a ideia desse museu virtual, né, é que o nosso aluno consiga ter esse material
fora do laboratório. Agora, o sonho, isso é um sonho, não é ficar aqui dentro. Talvez futuramente a gente possa expandir, ser extramuro. Por quê? Porque qualquer cidadão, você não é da área da saúde, mas você pode ir lá pegar uma imagem de coração, ver um coração, entender o que um parente teu tem, o que um amigo teu tem, tá certo? Porque é um conhecimento. E o conhecimento não pode ser guardado, né? Ele tem que ser exposto. Então, a minha visão da anatomia é que todos saibam anatomia. Você dirige um carro, você tem que entender um pouco da mecânica desse carro. Você vai no médico, muitas vezes você não entende o que ele fala, porque você não conhece o seu próprio corpo. Você não conhece a sua anatomia. Então, o conhecimento anatômico deveria ser um conhecimento globalizado. Tudo bem que, é lógico, não vai ser necessário se aprofundar como um médico, mas ser conhecimentos básicos, até para entender o que está funcionando mal no seu corpo, entendeu? E que você possa cuidar do seu próprio corpo. Então, esse é o projeto.